Carla, na verdade, a primeira pergunta, né? Quem é a Carla Veiga hoje? Então, hoje a Carla é fisioterapeuta, especialista em coluna, tem um instituto de saúde, estética e bem-estar com mais de 40 profissionais e querendo transformar esse instituto numa referência em coluna no Rio de Janeiro. Legal, legal. Fala um pouquinho mais, como que você entrou nessa história da fisioterapia? Como que foi esse lance da fisioterapia? Me conta aí. Então, eu sou formada desde 2009 pela UFRJ e a fisioterapia veio de uma necessidade própria minha, porque desde muito nova eu sou alta, tenho 1,80 m, então sofria da coluna desde criança e comecei a gostar da área da fisioterapia desde aí. E aí eu fiz a faculdade em 2009, trabalhei um pouquinho na área e desisti um bom tempo, tá? Porque lá no Rio, na época, a fisioterapia era muito desvalorizada, ainda é, né? Principalmente para atendimentos particulares. Era muito desvalorizado. Então, eu me desiludi. Como Legal. muitas pessoas abandonam realmente a fisioterapia, né? E fui tentar outras coisas, fiz faculdade de administração por um tempo. Tentei abrir um estúdio de pilates, deu certo, super certo, mas a sociedade não deu certo. Tá. E aí eu saí totalmente dessa área, fui fazer concurso público, passei para a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde eu fiquei 3 anos. Só que ainda não era o que me completava. E aí, quando foi em 2017, falei, não, preciso voltar para a área da fisioterapia. E na época eu vi uma matéria que falava que a quiropraxia seria a profissão de 2021. E aí eu fui buscar um curso, veio um professor lá de Maceió, pro Rio, dar esse curso. E eu lembro que ele perguntou o que a gente esperava daquele curso. Eu falei, eu quero sair daqui segunda-feira sabendo ajustar uma cervical sem medo. Né? E aí ele me deu o pescoço dele até pra fazer isso. E aí nessa época eu também trabalhava no Pilates. E eu comecei atendendo os meus alunos de Pilates, ali no finalzinho da aula. E esses alunos são meus pacientes até hoje. Isso em 2018. Legal. Subloquei uma salinha bem pequena, nesse mesmo estúdio. Depois peguei um consultório. E aí foi expandindo, a coisa foi crescendo. Né? Comecei a dar muita atenção pro Instagram também, influencer, tudo. Comecei essa coisa lá em 2018. Fui crescendo no Instagram e sendo conhecida no bairro. E aí em 2020, no meio da pandemia, né, surgiu um espaço maior, porque eu senti a necessidade de poder encaminhar meu paciente para uma continuidade, depois dele estar sem a dor, porque não adianta você ficar sem a dor e ficar sedentário, você precisa fazer alguma atividade física depois. Você precisa fazer algum exercício para manter o seu corpo funcionando e bem. E aí eu precisava de um pilates. E aí esse espaço seria para isso, para eu conseguir ter o meu consultório e mais o pilates. Só que o espaço era bem grande, então eu agreguei vários tipos de serviços, como manicure, podóloga, depiladora, estética, nutricionista. Legal. Isso lá em 2020. Legal. E hoje, na tua visão, pra quem que é a fisioterapia? A fisioterapia de coluna é para qualquer pessoa que está viva hoje, porque do momento que você está sedentário, ou você passa muitas horas trabalhando sentado, ou muitas horas em pé, carrega peso, toda essa carga tá caindo na sua coluna. Então, assim, as pessoas esperam muito uma crise muito grande para procurar ajuda. E aí ficam se medicando, se automedicando, e aquilo ali só vai agravando, né? Porque a medicação, ela não trata a coluna. As pessoas acham que a medicação trata. Coluna não é tratada com nenhum remédio. O remédio, ele remedia o problema. Ele joga o problema para depois. Ele desinflama um pouquinho, você sente um alívio, volta à sua vida normal. Isso está acumulando os problemas que sua coluna está sofrendo. Porque a gente está vivo. 24 horas você está jogando descarga sobre a sua coluna. Então, se a pessoa, numa primeira crise de dor, já procurasse, já visse o que é o importante para a coluna dela, fizesse atividade física, muita gente evitaria a cirurgia. Porque os ortopedistas indicam muito cirurgia, né, sendo que só 5% das pessoas que têm problema na coluna realmente são para cirurgia. E a gente vê muita cirurgia desnecessária, pessoas passando por uma, 2 cirurgias e chegando no consultório com dor. Discorre sobre isso pra mim. Medicação não trata a coluna. Então, gente, eu vou dizer essa triste verdade. O remédio, ele serve para auxiliar para você começar um tratamento. Porque assim, quando você tem algum problema na coluna, todo o entorno daquele problema ele vai inflamar. O músculo pode ficar enrijecido para proteger aquele lugar. O nosso corpo ele é tão inteligente que é como se a musculatura ela formasse uma proteção em volta do problema. Porque, por exemplo, se você está com um nervo inflamado, nervo ciático, que é o que todo mundo conhece, o entorno ali da lombar fica duro. Todo mundo fala, eu tô travado, eu tô duro. Por quê? O nervo é uma parte nobre do nosso corpo. Então, o teu corpo, ele para proteger a musculatura no entorno, enrijece para aquele nervo não ser mais lesionado. Aí a pessoa vai tomar um relaxante muscular. Alivia a dor, mas o problema continua ali. A pessoa toma um anti-inflamatório, o nervo desinflama. Mas o que fez esse nervo inflamar? Você tratou? Não. Então, nenhum remédio, ele trata realmente a causa da dor na coluna. Legal. E sobre a questão da medicina preventiva, né, que seria a questão de não ir para um bloco cirúrgico. Sim. Quais são os 3 conselhos que você dá para uma pessoa que tá com dor, né, e não quer parar numa maca para fazer uma cirurgia? Primeiramente, você procurar um profissional, um fisioterapeuta especialista em coluna, tá? Porque ele vai ver os desajustes que seu corpo tá fazendo para descobrir essa causa da dor e ver que movimentos a sua coluna tem como preferência, porque a nossa coluna tem movimentos de preferência. Por isso que alguns dias você dorme numa posição, dormi de barriga para cima, acordei quebrado. Sua coluna talvez não goste desse movimento que a gente chama de extensão de coluna. Então, a gente vai descobrir qual é esse movimento para que você consiga, no seu dia a dia, ir se adaptando. Segundo, exercício físico.
Coluna só é saudável com movimento, com exercício. Só que se você já tá numa crise, você entrar pra fazer uma atividade, você pode piorar muito. Porque você tem que descobrir o que tá causando essa dor. Então, você passa num profissional de coluna, pra depois ele te liberar para o exercício, né? E é basicamente isso, assim. A gente não precisa ter medo de movimento. A gente precisa saber que movimentos a gente precisa fazer. Legal. E não é proibido nada. Eu não proíbo meus pacientes de fazer nada. Mas tudo tem o seu momento certo, entendeu? Posso fazer crossfit? Agora não. Vamos começar com algo que você começa a fortalecer o seu corpo para poder chegar até um crossfit. Porque hoje a sua coluna não vai aguentar certos movimentos, né? Que a gente vai, por meio da avaliação, descobrir quais são esses movimentos que no momento ele não vai poder fazer, mas depois a vida normal. Tem gente que chega assim desesperado, eu corro, eu gosto de corrida, eu nunca mais vou poder correr, que o médico falou. Isso não existe. Você nunca mais vai poder fazer nada, não existe. Quais são as causas mais comuns de dores na coluna e como elas podem ser prevenidas? Então, causa. Pessoas que trabalham 10, 12 horas sentadas. Não fazem pausas, não sabem movimentos que podem ajudar a elas no dia a dia a reduzir esse desconforto, né? Não fazer atividade física. E a importância da postura na saúde da coluna e quais hábitos posturais devemos ter? Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, às vezes, você vê aquela cartilha de postura, né? Algumas coisas são importantes, né? Como a ergonomia de um lugar de trabalho. Se você trabalha no computador e você trabalha muitas horas sem ter um apoio de cotovelo, sem ter um computador na altura dos seus olhos, isso, ao longo das semanas, tudo você vai sentir dor. Só que nem é pra todo mundo, por exemplo, rolinho lombar. Todas as cadeiras hoje de gamers vêm com rolinho lombar. Tem gente que vai piorar com isso, entendeu? Então, assim, algumas coisas tem que realmente ter um profissional pra te dizer o que vai ser adequado pra você ou não, entendeu? Legal. CrossFit. Então, o que eu vejo hoje? O CrossFit, a pessoa precisa ter um nível de fortalecimento pra entrar num CrossFit em grupo com muita gente. Porque o CrossFit, eles são muitas repetições, aumento de peso muito rápido e você tem que fazer tudo com muita velocidade, né? Então, se você está com o corpo mais fragilizado, se você está com fraqueza muscular, isso rapidamente pode te lesionar. Então, assim, pacientes meus que chegam de sedentarismo e, Carla, eu quero muito começar um crossfit. Vamos começar com um trabalho de fortalecimento primeiro, mais controlado, né? Porque você ir para uma academia e fazer as repetições de forma mais controlada, você está fortalecendo aquela musculatura para ela se preparar para rapidez, para aumento de carga, para velocidade que o crossfit traz, entendeu? Entendi. Estou com dor. Que momento ir para um fisioterapeuta? Se a dor não passar em 2, 3 dias. 2, 3 dias, independente do lugar. Sim. Perfeito. Quais são as principais dores que você vê que o pessoal enfrenta hoje, o povo brasileiro enfrenta hoje, que é interessante ter um acompanhamento de um fisioterapeuta? Dores lombares, né? Nervo ciático. Quando você já sente irradiar para a perna, você já tinha que estar lá, tá? Porque já tá comprometendo a sua parte de nervo neural. Então, assim, o nervo, ele é responsável por trazer a sua força, a sua sensibilidade. Então, você tá com o nervo comprimido, você começa a sentir dormência, falta de força na perna. E aí, dores, né, lancinantes mesmo. Então, se você já tá com alguma irradiação, você já devia estar tratando. Cervical, né, o pescoço, são muitos, hoje a gente com celular, com computador, as pessoas estão sentindo cada vez mais dores na cervical. E são as mais, assim, quadril também, a gente tem visto muito quadril pelo sedentarismo mesmo, 10, 12 horas sentado. O quadril sofre demais e as pessoas não se atentam muito nele. Muito dos problemas lombares que a gente recebe como lombares são do quadril. Legal. Quais são os principais sinais de alerta de problemas sérios na coluna que não devem ser ignorados? Que eu falei, dormência. Estou com dormência na mão, chega paciente com dormência na mão há 2 meses. Assim, como que você chegou nesse nível? Porque a dormência já é isso, já tem algo sendo comprimido ali há tanto tempo, que primeiro foi dor, depois rigidez. E quando a pessoa já tá com dormência, provavelmente tá com uma hérnia de disco, e essa hérnia está comprimindo esse nervo. E algumas coisas que o nervo, ele acaba recebendo ali de descarga, tudo, podem ser reversíveis. Você pode nunca mais deixar de ter essa dormência. Então, quanto antes você procurar um tratamento, mais fácil vai ser a reversão. Tipos de exercício mais recomendado para fortalecer a minha coluna e prevenir lesões? O tipo de exercício vai ser o que a sua coluna preferir primeiro. Porque a gente precisa disso. Ou vai ser em flexão, ou em extensão. E aí a gente vai sempre gradualmente aumentando essa carga. Eu não consigo, para cada pessoa, falar um exercício geral. Entendeu? Tem que ter uma avaliação para eu saber qual exercício a sua coluna prefere para iniciar e futuramente você poder fazer qualquer exercício. Alongamento. Discorre um pouco pra gente. Eu vejo que tem muita gente que fala muito bem. O que é alongamento? Então, quando você não tem dor, você faz alongamento de tudo, e é muito importante, e mais importante ainda que o alongamento é a mobilidade, as pessoas não falam muito nisso. Existem exercícios de mobilidade, tá? E a gente está muito acostumado a ouvir só alongamento. Porém, o alongamento, quando você está com dor, pode te piorar. Se você tem algum tipo de radiação, o nervo ele já está sendo pinçado, ele está inflamado. Eu não posso alongar de jeito nenhum o nervo inflamado. Muita gente chega pra mim, mas eu tô fazendo alongamento que me passaram na academia, que falou que melhora. Aí eu falo, mas passa meia hora, você não fica muito pior? Porque não se alonga o lugar que o nervo está inflamado.
Legal. Você falou de estabilidade, como é que é? Mobilidade. Mobilidade, perdão. Mobilidade para coluna. O que seria uma mobilidade interessante? Cita aí 3 tipos de exercícios de mobilidade. Então, aquele exercício que você deita no chão, joga as pernas para um lado, os braços abertos, olha para o outro. Isso é muito importante para sua lombar, você conseguir fazer esse movimento de forma completa para os dois lados, tá? O quadril também, que é uma forma de você ajoelhar com as duas pernas. É difícil explicar assim. Em ver assim para frente e você descer para frente com o seu tronco, porque o teu quadril precisa desse movimento. O pescoço, ele tem que fazer todos os movimentos. Você tem que conseguir olhar teu ombro para os dois lados. Você tem que conseguir olhar aqui a parede de trás e você tem que conseguir encostar o queixo no peito. Entendeu? Para você estar com uma mobilidade 100%. Vamos lá, então. Quais são as técnicas mais recentes, inovadoras na fisioterapia para o tratamento de problemas na coluna? Você tem algumas técnicas aí para nós? Então, as técnicas são os movimentos específicos mesmo para a coluna, né? Eu também sou quiropraxista, então tem os ajustes, né, que a gente consegue fazer e dá alívio imediato. E tem os movimentos que a gente consegue fazer com que o paciente se trate em casa também. E continue esse tratamento, não dependa só do consultório, a gente hoje consegue atender online com esse tipo de tratamento também. Então isso é bem legal, que a fisioterapia não conseguia tratar à distância, né? E hoje a gente consegue tratar a coluna à distância também, né? Porque a gente, a partir de uma avaliação, né, a gente consegue saber o que aquele paciente precisa e ele pode estar do outro lado do mundo. Caraca, fala mais um pouquinho disso. Tratamento de coluna à distância. Como funciona isso? Então, porque eu vou conseguir, na avaliação, saber o movimento de preferência da sua coluna. Quando eu sei o movimento de preferência da sua coluna, eu sei que exercícios eu vou falar pra você fazer. E eu vou te orientar da forma que você tem que fazer esse exercício, né? Ver se você tá fazendo certinho e você vai dando continuidade. E aí, cada sessão que a gente for passando, eu vou botando mais carga, diferentes exercícios que façam aquela mesma preferência de movimento da sua coluna, até você ficar sem dor. Caraca, que legal. Um ponto importante também, dor de coluna tem a ver com emocional? Tem. Discorra um pouco mais disso. Então, muitas dores de coluna também têm a ver com o emocional. Porque assim, primeiro que neurônios, nervos, a gente tem uma enorme ligação de órgãos com a coluna. Então, tudo que afeta o nosso emocional trava mais a nossa musculatura. Muitas vezes, nem é um problema realmente da coluna, mas tá ali na região e a gente precisa olhar com atenção. Pessoas que têm mais ansiedade costumam travar muito o trapézio, cervical. Pessoas que têm problemas com tomar decisões ou problemas com rejeição, tem muito problema na lombar. Tem muito essa parte também. Que legal saber isso. Legal. Vamos lá. Perfis de pessoas que pode ser que elas não tenham ainda, mas tendem a ter problemas com a coluna. Pessoas sedentárias, né, que passam muito tempo numa mesma atividade, ou seja em pé, ou seja sentado. Pessoas que não se alongam, malham muito, não se alongam, não fazem mobilidade, entendeu? Seriam pessoas que provavelmente lá no futuro vão começar a sentir. E já vão falar assim, eu já ouvi isso e não fazia. É tipo isso. Eu posso ser um atleta e ter problemas na coluna? Pode sim. Somente a prática do exercício físico não resolve o problema, isso? Então, porque assim, tudo que a gente faz em excesso, todo atleta faz em excesso, né? Ele precisa estar constantemente sendo acompanhado por um profissional para que tudo seja organizado, né? Porque às vezes ele vai fazer tanto aquele movimento repetitivo, e nem sempre aquele movimento repetitivo daquele esporte que ele escolheu vai ser benéfico. Porque, principalmente por ser excessivo, né? Então ele precisa estar constantemente prevenindo que aquilo ali venha a causar um problema. Mas pode sim. Como eu falei, pessoas às vezes que, eu faço corrida de rua, faço maratonas, o médico falou que eu não posso mais correr porque eu tenho hernia de disco. Não. Hoje a gente já sabe que a corrida, inclusive, é até um esporte que ajuda muito a coluna, porque a coluna precisa de impacto. Só que, se você já está em crise, você precisa tratar para conseguir voltar a isso, entendeu? Legal, isso que você falou. Cita pra mim alguns esportes que às vezes a galera faz, que pode ser prejudicial à coluna. Tipo de esportes, exercícios. Então, qualquer exercício em excesso, né? Uma corrida vai ser 20 quilômetros, 40 quilômetros. E a pessoa não vai só correr no dia da corrida, ela corre todos os dias. Só que, se ela tá com uma coluna saudável, ela tá já fazendo um acompanhamento ali preventivo, ela não vai ter problema na coluna, entendeu? O que você recomenda pra quem trabalha em home office pra manter a saúde da coluna? Então, de uma hora você levantar, você ter um ambiente de trabalho em que você esteja ergonomicamente adaptado. O que seria isso? Você ter uma altura de mesa em que seus ombros se relaxem, você conseguir encostar o pé no chão, você conseguir olhar seu computador de frente mesmo, ele não tá aqui embaixo. Isso são as coisas básicas, né? E se você souber o movimento que a sua coluna prefere, melhor ainda, porque aí você faz em 2 minutinhos ali os movimentos, né? Pode ser uma coisa de você sentado na sua cadeira mesmo, levar a mão no chão. Pode ser seu movimento de preferência. E aí você vai conseguir manter a sua coluna muito mais saudável e sem crise. Como que eu descubro o movimento que a minha coluna prefere? Então, a gente tem algumas perguntas assertivas, né, que a gente faz para o paciente. E a partir dessas perguntas, a gente vai montando esse quebra-cabeça para conseguir chegar ao movimento de preferência da coluna dele. A gente vai perguntando várias coisas do dia a dia dele mesmo. Quando que ele sentiu mais dor, quando que ele se sente mais confortável.
para conseguir chegar a esse movimento. E vamos fazer alguns testes também, para que a gente tenha certeza desse movimento de preferência da coluna dele. O que afeta mais minha coluna? A forma como eu fico durante o dia ou a forma como eu durmo à noite? O que pode afetar mais a minha coluna? Não Igual. É igual. Porque se a forma que você passar o seu dia for o seu movimento, não for do seu movimento de preferência, pode estar prejudicando mais, entendeu? Uhum. E a sua coluna sentir mais. Porque, por exemplo, se o seu movimento de preferência for de flexão e você passar a noite com a barriga para cima esticado, isso a gente chama de extensão da coluna. Uhum. Você vai acordar com dor. Às vezes a pessoa acha que é o colchão. Pode até, em alguns casos, ser o colchão. Mas nesse caso seria você ter ficado no movimento que a sua coluna não gosta muito. Entendeu? E a mesma coisa se a pessoa continua tendo. Essa mesma pessoa tem um movimento de preferência de flexão e ela trabalha o dia inteiro em pé. Isso já é uma extensão de coluna. Chega no final do dia, ela tá desesperada pra sentar. Porque o movimento de flexão é o de sentar. Então ela quer correr pro movimento dela. Entendeu? Às vezes, a pessoa fica 10 minutos na fila, numa fila. Nossa, eu não aguento, preciso sentar. Provavelmente essa pessoa tem um movimento de preferência de flexão. Olha só. Entendeu? E aí a gente vai trabalhar em movimentos de flexão pra ela. Carla, quais são os sinais que a minha coluna ou que o meu corpo dá que pode dizer que eu tenho uma hernia de disco ou uma dor crônica? Quais são esses primeiros sinais? Primeiros sinais são esses: acordar com dor, né? Você se sentir meio duro pra acordar, meio enrijecido. Você passar 10 minutos numa posição, já estar muito incomodado, né? Se sentir muito cansado. Sabe aquela coisa de, parece que eu tô carregando alguém nas costas? Isso já são sinais que você precisa de algum outro tipo de tratamento pra conseguir ter a sua coluna mais móvel, mais forte. Legal. Tipos de hábitos que eu posso ter pra cuidar da minha coluna durante o dia? Beber muita água. Tá. Seus discos precisam de água, tá? Pra se manterem no tamanho certo, pra não compactar e não vir a pensar um disco. Exercício físico, pelo menos 30 minutos por dia, com mobilidade, alongamento. Lugar de trabalho mais adequado, com mudanças de postura. Você não se manter numa postura por horas e horas seguidas. Isso tudo vai fazer você ter uma qualidade de vida maior e uma coluna mais saudável. Discorre pra mim, pode até falar assim, você acorda e faz... Discorre pra mim, o que seria uma rotina interessante pra uma pessoa que aceita a tal da medicina preventiva? O que seria uma rotina legal pra essa pessoa fazer todos os dias, seja quando acorda, seja antes de dormir, pra ela prevenir ter uma coluna sempre saudável, independente da idade? Seria isso, a pessoa beber bastante água. Tá. Se possível, começar o dia já com algum tipo de movimento, né? Para os pacientes, eu já passo, na cama você já vai fazer X movimento de manhã, antes de levantar. Cita um movimento aí. Então, abraçar as pernas. Já é um movimento básico, só que é um movimento de preferência da coluna da pessoa, entendeu? Não é pra todo mundo, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer a avaliação da pessoa. Fez isso, já, se possível, uma atividade física, pelo menos meia horinha por dia, ela vai ali, já se alonga, já se mobiliza, faz uns movimentos de liberação mesmo desse corpo, pra começar o dia bem. Se fazer pelo menos 3 vezes na semana algum tipo de exercício, já seria maravilhoso. Legal. A fisioterapia se integra aos outros tratamentos médicos para condições graves na coluna, como cirurgias, por exemplo. Ela faz essa integração. Então, em alguns casos, a gente precisa da medicação. Então, a gente precisa de um médico parceiro, né? Que entenda mesmo do caso, porque às vezes o paciente chega tão sensibilizado, né? Que a gente precisa dessa medicação para estabilizar um pouco essa dor, para que ele aguente fazer os exercícios, os movimentos que a gente precisa, né? Chegam pacientes que não aguentam ficar nem sentado na recepção. Né? Eu tava com um paciente um tempo atrás que ele chegava e ficava deitado, esperando a consulta no sofá. Porque a gente precisa estar medicando isso. Ele já estava 4 meses com muita dor, já tinha feito todo tipo de medicação, e nada estabilizava essa dor. E ele desistiu até das medicações, nesse caso. E aí a gente, acho que em 2 meses, ele estava sem dor. Tá? Então, assim, em alguns casos, a gente precisa dessa ajuda da medicação para a gente conseguir começar o tratamento, né? Precisamos, às vezes, de exames também, né? Então, a gente tem que ter essa coisa de saber que horas a gente vai mandar para o médico. A gente tem que saber até a hora de parar o tratamento e encaminhar, porque aquele caso sim é cirurgia. Porque às vezes a pessoa já passou tanto tempo passando em mão de tanta gente que foi agravando a situação dele. Então, até isso, o fisioterapeuta ele precisa reconhecer que não é mais o caso dele tratar, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Até que ponto eu vou tentar com esse paciente e eu não tô prejudicando a vida dele também. Legal. Qual que é a melhor posição pra eu dormir, pra eu não afetar minha coluna? Tem? A posição que sua coluna prefere. Legal. Pode ser deitado de barriga pra cima, pode ser de lado, pode ser de bruço, depende. Legal. E tem uma forma de eu encontrar. Você até explicou antes isso, né? Mas até pra galera entender. Então é a posição que você se sente mais confortável. Ponto. Show. Vamos lá. Há diferenças entre as necessidades de cuidado com a coluna de atletas e de pessoas sedentárias? Tem diferença de cuidado para esses dois tipos de pessoas? Não de cuidado, né? Porque assim, a gente vai acabar cuidando da mesma forma. Só que talvez os atletas, por às vezes muito músculo, muita coisa, a gente vai ter que colocar outras técnicas no conjunto desse tratamento. Né, que talvez a pessoa sedentária não necessite. Mas o atleta, por ter uma musculatura mais avantajada, muitos atletas, dependendo do esporte, né? Depende muito de cada esporte. Podem uns ter muita mobilidade e outros serem totalmente travados. Então a gente precisa de outras técnicas ali em conjunto.
E eu, na minha consulta, eu faço o que eu preciso de tudo que eu sei. Hoje eu tenho mais de 50 formações, então é bastante coisa aí eu digo que eu tenho um cinto de ferramentas ali que eu vou Legal. usando a necessidade de cada um, Legal. né? Cada um é cada um e a gente vai vendo o que precisa ali na hora. Legal. Um conselho um conselho de uma fisioterapeuta pra uma pessoa que não tem tanta consciência assim, qual conselho você daria? Então, primeiro de tudo, escutar seu corpo, né? Não é normal sentir dor. As pessoas acham que é normal, não é. E aí elas vão no Dorflex, no Torcilax, e isso, assim, só tá postergando o problema. Uma hora você vai precisar parar e se olhar, entendeu? Uma hora o seu corpo vai te parar. Porque muita gente hoje em dia, né? A gente nessa vida corrida de trabalho, 24 horas, a gente vai, não, eu tô com a dorzinha aqui, não, eu aguento, toma um remedinho, alivia. E isso vai passando semanas, meses. Meu conselho é, se você não parar pra se olhar, o teu corpo vai te parar na força, na marra. Uau.